Sou missionária Ivailza Marques, a tia Iva, e hoje vamos trazer uma palavra que alimenta, falando sobre a Páscoa, mas a verdadeira Páscoa. A Páscoa era realizada no dia 14 do primeiro mês, o mês Abib, que é o nosso mês de abril. Começava à tarde essa festa. A Páscoa era para comemorar a saída do povo hebreu do Egito, que viviam escravos nas mãos de Faraó. Era uma festa que durava 7 dias. Que coisa boa, não é? Celebrar. Hoje em dia tem muito chocolate. É bom chocolate, comer chocolate é uma delícia. Mas nós vamos falar da verdadeira Páscoa. A Páscoa comemorava a passagem do anjo destruidor, poupando os primogênitos do povo de Israel. Vamos ler na Bíblia Sagrada, no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, no capítulo de número 12, o versículo 12 e 13, que diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra no Egito. Olha só, isso aconteceu porque Deus mandou Moisés dizer a Faraó que libertasse o povo dele para ir adorar a ele. E Faraó não queria deixar. E Deus mandou 10 pragas. Dentre elas, mandou essa que era a morte dos primogênitos. Então ordenou que o povo de Israel sacrificasse um animal, um cordeiro, não um coelho, um cordeiro, sem mancha, perfeito, e que pegasse esse sangue, colocasse nos umbrais das portas, porque aquele sangue era o sinal de que o anjo destruidor não passaria por ali. E assim aconteceu. Quando amanheceu o dia, todos os primogênitos do povo do Egito estavam mortos, mas o povo de Israel, o povo de Deus, estavam livres. Então o sangue, ele simboliza a libertação. E olha só, o livramento de Israel da escravidão no Egito foi assim, desse jeito. Eles celebraram a Páscoa e a ordem era que eles matassem um cordeiro e, se a família fosse pequena, se juntasse com outra família, porque não poderiam deixar nada. E eles comeram essa Páscoa para celebrar que eles estavam sendo libertos. Páscoa significa libertação e significa comunhão também, união. Então aproveite nessa Páscoa para ter comunhão com seu irmão e, além do mais, uma maior comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus e com Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A Páscoa também foi celebrada antes da morte de Cristo. Quando da celebração da festa da Páscoa, havia um costume que eles deveriam sacrificar um malfeitor e soltar outro, e nessa época houve isso. Vamos ler Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 15. Lucas 22, vamos para o Novo Testamento. Lucas 22, versículo de número 15. Lucas 22 e 15. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: A última Páscoa, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ali seria a última celebração de Jesus com seus discípulos, celebrando a Páscoa, que hoje é a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz, em Coríntios, diz assim, que é para celebrar a ceia do Senhor, relembrando a morte do Senhor até que ele venha, porque Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, como ele mesmo falou. A ceia do Senhor instituída durante a Páscoa. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28. Vamos abrir a Bíblia. É muito bom estudar a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 28 diz assim. Vamos ler aqui, ó.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aí ainda o versículo 29 diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco no reino de meu Pai. Olha que coisa maravilhosa esta celebração. Então nós estamos celebrando a Páscoa, mas nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário por nós. Porque naquela época a multidão aclamaram pedindo que prendessem a Jesus, o Filho de Deus, mas que soltasse o malfeitor Barrabás. E isso tudo para que se cumprisse a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, o versículo 15 fala sobre isso. Mateus, capítulo 27, o versículo 15 diz: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E foi esse Barrabás que escolheram em lugar de Jesus. Mas graças a Deus por isso, porque o sangue de Barrabás não nos livraria do pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá direito a ir morar com ele na glória. A Páscoa ilustra a redenção por meio de Cristo Jesus, quando ele é levado à cruz do Calvário e ele é morto, ele é pregado na cruz, coroa de espinho, sangue derramado, foi para a remissão de pecados, para a minha salvação e para a sua salvação. Que nós possamos entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para nos salvar, mas ele não ficou morto, ele não está morto. Ao terceiro dia, como ele falou, que ressuscitava, ele ressuscitou e o túmulo está vazio. E Jesus está vivo e um dia voltará para nos levar para cear com ele na glória. Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, divulgue para os seus amigos, fale do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus Cristo, quando João vê Jesus vindo até para ele, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi coelho que morreu na cruz do Calvário, não foi coelhinho que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe.